Olá, vamos conversar um pouco das sequências numéricas. Então, o que é uma sequência numérica? A gente estava acostumado a sequências numéricas de múltiplos, 2, 4, 6, 8, começando do zero, né? E a gente está acostumado também a sequências de pares, de ímpares, essas são sequências numéricas também. Então, o que é uma sequência numérica? É uma sucessão finita ou infinita de números, obedecendo uma determinada ordem, definida antecipadamente. Então, no caso do desenho, nós temos uma sequência. É uma sequência que começa com 3 bolinhas, 6 bolinhas, 10 bolinhas e assim sucessivamente. Então, existe uma regra para determinar aquelas sequências. Que regras são essas, né? Então, existe algumas coisas para a gente identificar uma fórmula do termo geral, né, onde a gente, com qualquer caso, qualquer número, eu consigo identificar aquele termo, ou a gente consegue ver também através de uma fórmula recursiva, onde que a gente pega o anterior e acha o posterior. Vamos entender isso melhor no exemplo que a gente deu anteriormente. Nesse exemplo, eu tenho que entender o seguinte. O primeiro termo, que a gente vai chamar de A1, A1, A2, A3, A4, AN, reticências, AN, ou seja, são números de termo, o número de posições. Então, por exemplo, na primeira posição a gente tem 3 elementos, na segunda posição a gente tem 6 elementos, na terceira a gente tem 9, na quarta posição a gente tem 15. Bom, o que está acontecendo, né? O que a gente pode estabelecer de termo geral ou de regra recursiva? Neste exemplo, nós temos a sequência 1, 7, 17, 31. Então, a lei de formação dessa sequência é 2n elevado a 2 menos 1. Vamos entender, vamos pensar aqui no A3, no terceiro termo, tem que dar 17. Ou seja, o n é 3, porque é a posição 3. Vamos ver. A3 é igual a 2 vezes 3 elevado a 2 menos 1. A3 é igual a 2 vezes 9 menos 1. A3 é igual a 2 vezes 9, 18 menos 1. A3 é igual a 17, conforme está escrito. Então, se eu quiser saber o termo décimo, o termo centésimo, o termo milésimo daquela sequência, eu conseguiria achar através da fórmula do termo geral. Agora, a fórmula recursiva, ela diz o seguinte, que eu preciso saber o anterior. Então, se eu quiser saber o centésimo, eu vou ter que fazer até o 99 para a gente saber o centésimo. Então, a recursiva precisa do anterior. No caso dessa sequência, 10, 9, 8, 7, 6, o próximo termo é sempre menos 1. Então, A1, A2, A3, A4, A5, o A sexto seria 6 menos 1, 5. Então, a recursiva, eu preciso do termo anterior. Bom, uma sequência numérica que eu particularmente sou apaixonada é de Fibonacci. Fibonacci, gente, é um matemático bem famoso e ele propôs um problema bem interessante dos coelhos, que diz o seguinte: um homem pôs um par de coelhos num lugar cercado por todos os lados por um muro. Quantos pares de coelhos podem ser gerados a partir desse par em um ano, se supostamente todos os meses cada par dá à luz a um novo par, que é fértil a partir do segundo mês? Vamos interpretar. Eu tenho um par de coelhos e no primeiro mês ele ainda não é fértil, né? Ele não é fértil ainda. Só no segundo mês ele continua aqui e ele gera um novo par, certo? No terceiro mês, ele continua aqui, gera outro par e o novo que foi gerado no mês anterior ainda não consegue ser fértil. No quarto mês, aquele que é fértil ainda continua lá, gera outro, o verde continua lá, não gera outro, e o vermelho, que agora é possível gerar mais um, gera um outro par. E assim sucessivamente. O par fértil Geraldo no primeiro mês não gera, mas no segundo mês gera outro. Então, existe aqui uma sequência. 1, 2, 3, 5, 8. Quem já percebeu, a lei de recorrência, uma lei de recorrência fácil, é que é sempre os dois
anteriores. Então, 1 mais 1, 2. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. O próximo seria 5 mais 8, que daria 13. Então, uma lei aqui interessante da gente pensar é que o AN seria AN menos 2 mais AN menos 1, ou seja, os dois anteriores. Eu saberia aqui a regra de recorrência. Bom, é isso. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Um abraço. Bye, bye.